Olá, obrigado pelo convite do CIE para participar dessa jornada abordando o tema desenvolvimento social e econômico no pós-Covid-19. Sobre esse tema, eu faria 3 comentários, 3 observações. O primeiro comentário é que esta pandemia ela apresenta uma peculiaridade histórica que se desconhecia algo semelhante na história da saúde pública da humanidade. É o fato de que a contaminação, a pandemia, ela começa nas classes altas e médias e todo o esforço é proteger as classes populares de que haja então o ingresso do vírus nessas camadas mais populares. E isso é uma grande novidade sociológica, porque historicamente todas as doenças que acometeram a humanidade, que estão registradas pela história, elas sempre foram doenças que foram acometidas as classes mais pobres da sociedade. Se nós imaginarmos o tradicional modelo de sociedade dividida em classes sociais no modelo piramidal, as doenças ao longo dos séculos elas sempre subiram a pirâmide social. E no caso da Covid está acontecendo o contrário. Como foi uma contaminação de pessoas que tinham somente acesso a viagens ao exterior, e a lugares muito distantes, ela começa então por pessoas de negócios, pessoas que são de diretorias de empresas, e aí o vírus se espalha para a Europa e da Europa se espalha para a América e para a África, ou seja, para o resto do mundo. Então o vírus ele desce na pirâmide social e não sobe. Tanto é fato que, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, olhando os dados de hoje em que estou gravando esse vídeo, tem 2 pessoas internadas. O Grupo Hospitalar Conceição tem 6, E o hospital referência, o primeiro hospital referência para o tratamento da doença da Covid é o Hospital de Clínicas, E ele não tem mais do que 10 pacientes internados tratando a Covid. Sejam casos diagnosticados, sejam casos suspeitos. E, no entanto, Moinhos de Vento tem 15 pacientes internados. Este fato ele é relevante pelo quê? Porque sempre a sociedade tratou de conter as epidemias fazendo no plano urbanístico das metrópoles, a partir da Idade Média, uma espécie de cordão sanitário em que separou as populações por classes sociais dentro do espaço urbano e ali traçou cordões sanitários que o transporte público de um bairro, a população de um bairro, o trabalhador de um bairro, não penetrasse em outro bairro para poder chegar ao centro da cidade ou para poder chegar à indústria. Essas coisas eram divididas de tal forma que os bairros não se transitavam internamente e o objetivo final fosse o centro urbano, fosse a indústria, ele fosse feito sempre de forma paralela, com lateralidade, em que não houvesse a contaminação das doenças entre os bairros de classes diferentes. O cordão sanitário, ele era um cordão para proteger uma população da moléstia que as outras lhe causavam. Esse fenômeno é interessante na Covid porque está por hora, até aqui os dados mostram, tenho acompanhado isso atentamente, de que isso tem servido também para não o esparramento do vírus na sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Hoje é muito mais possível tu encontrar pacientes da Barra da Tijuca, do Leblon e de Copacabana do que encontrar pacientes contaminados do Morro Santa Marta, do Morro do Alemão ou da Rocinha. E esse, inclusive, é o grande esforço da sociedade brasileira, do Ministério da Saúde, é fazer com que haja um cordão sanitário que a doença não ingresse nestas favelas, porque o dia que o vírus ingressar nessas favelas, isso se tornará um caso de pandemia absurda, descontrolada, em que o sistema de saúde estará em colapso e o número de mortes será trágico, como acontece na Itália, na Espanha e está acontecendo em Guayaquil, no Equador. Então, aqui uma observação importante, curiosa, A ideia de separação urbanística por cordões sanitários, ela está funcionando, ela está operando até o presente momento. As estatísticas de crescimento da doença estão razoavelmente contidas e isso tem sinal de classe, só que sinal invertido.
tende a proteger muito mais as classes populares do que as classes médias e as classes médias altas. Isso vale também, então, como eu já referi, para os hospitais. Os hospitais públicos cuidavam das populações pobres e os hospitais privados e de convênio cuidavam das classes médias altas e das elites. O coronavírus, quando realmente se espalhar, todo mundo vai ter que se valer do sistema de saúde pública, porque é o sistema de saúde pública que terá a escala de atendimento e todos sobre ele ficarão dependentes e dele farão uso dos seus serviços. E, portanto, o grande investimento hoje não é um investimento privado, é notoriamente, disparadamente, um investimento em saúde pública na rede de atendimento público, na rede de atendimento do SUS. Bom, estou aqui concluindo esse primeiro bloco dizendo o seguinte: de fato, a Covid ele é um fenômeno que não é monopólio de um só setor, de um só país, de um só continente, e por enquanto está contido em algumas classes médias altas, mas ele tende a se espalhar na sociedade. Resultado, esse é um fenômeno que está assustando a todos nós, coletivamente, e estamos todos sendo impactados por ele. Portanto, isso vai gerar algumas mudanças comportamentais. A segunda observação sobre esse fenômeno que eu faria aqui nesses breves comentários é tentar pensar o que acontecerá após a pandemia passar, pelo menos a grande crise e a quarentena passarem, né? Aqui eu faria, então, dois olhares. O primeiro diz respeito ao seguinte: não creio que haverá mudanças relevantes na sociedade. Não vejo que as coisas vão se alterar. Os seres humanos continuarão com o mesmo psiquismo, né? As relações culturais continuarão utilitaristas e fragmentárias, né? As redes sociais continuarão existindo e causando os benefícios e os danos que elas causam, né? Os conflitos terão prosseguimento e o nosso desafio de encontrar soluções para esses conflitos continuarão sendo enfrentados em todo o mundo, em todos os continentes e também no caso brasileiro, né? No entanto, eu também faria um segundo comentário de que, ainda assim, este episódio tem sido tão intenso, tão marcante, tão global, que de alguma forma ele deixará alguma herança. E eu acho que as principais heranças serão no campo do aprendizado. As sociedades aprenderemos com esta experiência traumática. Assim como aconteceu no passado, com outras pandemias, com as grandes guerras, com os grandes conflitos, com a Guerra Fria, né? Isso gerou grandes aprendizados e possibilitou os avanços civilizatórios que nós vimos acumulando, principalmente nos últimos 300 anos, né? E quais são esses aprendizados, né? Bom, o primeiro grande aprendizado que eu acho que deve ocorrer, principalmente nas organizações, sejam elas públicas, sejam privadas, é uma espécie assim de maximização dos recursos públicos e privados e uma maior racionalidade no ordenamento das despesas, no planejamento dos gastos. Eu acho que nós vamos aprender com este episódio de que o dinheiro é sempre finito, é sempre insuficiente e que a demanda pode a qualquer momento se tornar explosiva e nós tendo baixa capacidade e recursos para poder enfrentar esses desafios. Eu acho que então no campo dos gastos haverá o que eu posso chamar de uma espécie de melhor avaliação do custo de oportunidade. E nós estamos inclusive aprendendo isso quando estamos debatendo se 2 ou 3 pacientes estão em risco de vida, a qual a gente vai priorizar no atendimento se ele estiver estrangulado. Esse debate ético está criando critérios de tomada de decisão e está fazendo inclusive a sociedade aprofundar o próprio debate da ética no cuidado com o outro, no cuidado com a saúde. Segunda mudança que eu acho que pode ocorrer, mudança não, aprendizado, né, seria a própria prioridade que a saúde ocupa no debate público.
né? A saúde já foi no passado, no Brasil, grande tema nacional e foi perdendo relevância depois para a segurança pública ou para a insegurança pública, né? E depois perdeu centralidade no debate pela divisão ideológica da sociedade e a confrontação política que vimos tomados nos últimos anos, né? Eu acho que a Covid vai fazer com que a saúde volte ao debate nacional, ganhe a devida centralidade, né? Provavelmente reduzirá muito os malfeitores do SUS, né? O SUS será revalorizado, o SUS começa a caminhar, apesar dos seus limites e dificuldades, na direção do sistema de saúde que tem a Grã-Bretanha, que tem a Inglaterra, né? De valorização e reconhecimento da população. E nós vamos ter um melhor cálculo, então, de que os investimentos devem ser feitos não apenas para curar o imediatismo, como é próprio da lógica hospitalar da saúde que nós temos, né? E sim pensar de que nós temos que trabalhar sempre com reservas, né? Que nós temos que trabalhar com escalas que nos permita expandir o atendimento em momentos de grandes calamidades, pandemias, catástrofes e necessidades. Porque hoje o sistema que nós temos, ele está operando no limite das necessidades e opera esgotado no limite das suas capacidades. Bom, já referi então no bloco anterior que há um grande aprendizado, um novo olhar sobre a diferença e a diversidade. Nós começamos a olhar o outro, inclusive o diferente, com laços com um olhar de maior igualdade, de maior equidade. E isto gera possibilidades de solidariedade. Isto gera novas oportunidades de laços sociais, de fraternidade e solidariedade. Eu estava escutando ontem um podcast em que estava presente o filósofo João Carlos Brum Torres e o sociólogo José César Martins, e o José César dizia isso, né? Que claramente se vê hoje nas nossas relações no Brasil prevalecendo os laços de fraternidade e solidariedade sobre os comportamentos individualistas, competitivos ou de indiferença. Quando você olha as pessoas e vê as reações delas, elas tendem a ser relações muito mais de cumplicidade e apoio do que relações de indiferença ou até de disputa, né? Que era o que vigia na etapa anterior. Então essa, quem sabe, seja uma herança positiva, um dos aprendizados que a pandemia vai gerar. E por fim, há um aprendizado aqui notório, né, que é o da revalorização dos meios de comunicação tradicionais, os grandes meios de comunicação. Só lembrando rapidamente, né, os anos 60 e 70 até os anos 80 foram anos de grande crítica à mass media, né, aos meios de comunicação social, porque eles eram entendidos como aparelhos ideológicos de estados responsáveis por manipulação das massas, compreende? Aí a seguir, a partir dos anos 90, começou a se popularizar as redes sociais e houve uma supervalorização das redes sociais como um espaço onde continha as informações corretas, as informações alternativas e as informações que deveriam ser valorizadas, né? A pandemia mostrou que isso não é exatamente assim, né? Ao contrário, as informações, elas precisam de fonte segura, de investigação, de seriedade profissional no trato dos dados, das estatísticas, dos quadros, das fontes, compreende? E isso quem assegura são sim os grandes meios de comunicação. Portanto, nós vamos entrar numa fase de crítica absoluta para a indiferença, tese e antitese, e vamos provavelmente entrar para uma fase de síntese, aonde haverá uma maior aceitação e respeitabilidade dos veículos de comunicação tradicionais, né, com uma postura muito mais politizada da população que lê e que recebe a informação. Por fim, o terceiro comentário fixa-se exatamente na economia. Do ponto de vista econômico, o que poderá acontecer passada a quarentena e a crise do coronavírus no Ocidente e no Brasil, né? Bom, a mim me parece que nós teremos, como é próprio de períodos de grande retração da economia das nações, né, um período de grande crescimento.
Eu acho que haverá exatamente uma disparada dos indicadores de crescimento, elevação da bolsa, valorização das commodities, retomada da atividade econômica, elevação dos índices de emprego, né? Ampliação dos créditos e financiamento da construção civil, retomada dos estados, dos governos, e investir em obras públicas para retomar a economia. Ou seja, eu creio que tudo indica nós viveremos um período semelhante aos pós-guerras. O período pós-guerra sempre é um período, então, de grande disparada de crescimento da economia mundial, da economia ocidental, e isso deverá acontecer em todo o continente latino-americano, né? É um cenário, então, muito provavelmente de rápida recuperação econômica. Isso vale para todas as nações no mundo, quase todas. Mas eu tenho dúvida se vale exatamente assim para o Brasil. Porque no caso brasileiro, ainda que nós tenhamos políticas econômicas do governo federal que são bastante aceitas, valorizadas e reconhecidas, né, o fato é que o problema do Brasil não é o Covid e nem a política econômica. O problema do Brasil é um problema político, né? Da ausência de um governo de unidade nacional, da ausência de um governo que tenha unidade interna, que não crie disputas, tensões e problemas para si próprios, e impactos na sua imagem nacional e na sua imagem internacional. E eu acho que o crescimento no Brasil irá, ainda que estar livre da Covid-19, ainda estará impactado pelo problema do governo brasileiro, da situação política brasileira. Enquanto ela não se resolver, um vírus continuará acontecendo na nossa sociedade, dificultando, né, que a gente acompanhe as demais nações nesse desenvolvimento. Eu estimo que, no caso brasileiro, nós ficaremos a menos de 50% da média do crescimento internacional. Ainda que venhamos a crescer, que eu acho que é o que vai ocorrer, o nosso crescimento não será exponencial, porque nós temos que reequilibrar uma circunstância política interna que não está equilibrada e que não tem dado nem as devidas seguranças para a sociedade, para o mundo empresarial e para os parceiros internacionais. E vamos torcer para que eu esteja errado nisso, porque o Brasil precisa muito crescer rapidamente no curto prazo. Agradeço a atenção de todos, o convite feito, e até a próxima.